Boa tarde a todas e todos. Eu queria cumprimentar todos aqueles que vieram a essa tribuna antes de mim, cumprimentar a nossa queridíssima deputada Tia Ju, que ocupa a presidência no expediente final. E antes de introduzir o tema, senhora presidenta, eu queria solicitar à direção da casa que não há necessidade de tantos aparelhos de ar-condicionado ligados no plenário. Esse plenário está gélido e não há necessidade disso. Vamos cuidar do meio ambiente, reduzir custos, né? Porque realmente fica... Não sei como os deputados sobrevivem, mas as deputadas passam por um grande sufoco aqui. Eu quero dizer, deputado Valdec... interrompendo um pouco a fala de Vossa Excelência, e eu vou dar um desconto aqui no tempo, faço coro ao seu pedido, já por diversas vezes já pedi. Também não vejo necessidade, apesar do parlamento estar bastante lotado, o ar está muito forte, e as deputadas, mesmo usando um terninho, os nossos terninhos não têm os forros que os ternos dos homens possuem. Muito obrigada. Bom, eu subo essa tribuna para falar do tema que ocupa hoje, sem dúvida nenhuma, os canais dos meios de comunicação, seja dos tradicionais ou não, que é a questão que acontece nesse exato momento, o debate quanto à possibilidade do impeachment do prefeito Marcelo Crivella. Eu quero falar porque essa situação do prefeito Marcelo Crivella, ela vem se arrastando já praticamente logo após o início do seu mandato. Acho que nós podemos nos lembrar aqui que o segundo turno ficou muito destacado que o prefeito, que então submetia o seu nome ao crivo popular, assumia o compromisso de cuidar de pessoas. Esse era o compromisso do seu governo. E acho que, já que ontem foi 1º de abril, se fôssemos elencar aqui as mentiras apresentadas pelo prefeito Marcelo Crivella, acho que poderíamos dizer que a primeira mentira a ser destacada é aquela de cuidar de pessoas. Foi dito aqui, pela deputada que me antecedeu, a questão da população de rua. Se existem duas questões que se destacam e que podem ser analisadas e que se pode estabelecer um liame fático e uma relação de causa e efeito, sem dúvida nenhuma, é o aumento da população de rua e o aumento da camelotagem. E não raras vezes, na questão da camelotagem, a gente verifica aqui a venda de produtos piratas e não há, por parte nem da prefeitura e tampouco dos operadores da segurança pública, um olhar atento a essa questão que é a venda dos produtos piratas, que hoje não é mais o CD, apenas o CD pirata, que passa por aparelhos eletrônicos, que passa por produtos roubados e furtados. Então, isso tudo a céu aberto, e ao lado de tudo isso caminha a Guarda Municipal sem nenhuma providência. A outra questão é a gente discutir aqui a dignidade, como eu falava, das pessoas em situação de risco, as pessoas na rua, né? A promessa do prefeito Marcelo Crivella era de aumentar em 4.000 vagas os centros de acolhimento, recuperação e reabilitação da população de rua. E nós tivemos aí, acompanhando pelos jornais, a oitiva de várias pessoas, e hoje a gente já vê famílias inteiras morando na rua, e essas famílias, boa parte delas, traduzem o seu desejo de continuar na rua por um único motivo: pela falta de qualidade dos centros de habilitação. Acho que o cartão de visitas dessa cidade não pode ser a Cracolândia instalada exatamente na Avenida Brasil. Um turista internacional ou nacional não pode adentrar a nossa cidade e encontrar a céu aberto uma população que vaga
pela Avenida Brasil e pelas ruas adjacentes e se esconde, né, debaixo dos viadutos, traduzido ali na Cracolândia, na população de rua, e isso tem que ser tratado como questão de saúde pública, seja na Avenida Brasil, seja no Jacarezinho, ou seja, às margens da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, para onde foi o desejo de ampliar o número de vagas, exatamente aumentar em 4.000 vagas para acolher essas pessoas que estão em situação de risco, que fazem parte do número expressivo de pessoas na rua. A outra questão, que era uma promessa, e aí a nossa terceira mentira, a terceira mentira da gestão Marcelo Crivella, era o programa, melhorar a qualidade do programa Clínica da Família. E relendo os jornais do último mês, do mês de março, eu fui encontrar, por exemplo, né, a angústia de muitas mães que levam mais de 2 meses para ter o resultado do exame do pezinho, que é tão importante na identificação de doenças, né? Nós vimos aí o atraso dos salários dos profissionais da saúde. Nós vimos que houve uma redução de 725 milhões para investir na área da saúde. E nós perdemos, né? Nós perdemos o investimento que, na gestão anterior, alcançava o teto superior ao investido hoje a mais em 250 milhões ao ano. A outra questão que a gente pode trazer como uma quarta mentira do governo Marcelo Crivella é o seu compromisso com cuidar da cidade. E aí ele sempre falava da questão da iluminação pública, da pavimentação e da limpeza urbana. Para quem ainda não leu o jornal de hoje, há uma fila quilométrica dos caminhões da Conlurb no aterro sanitário de Seropédica, e nós já verificamos que há muitas ruas sem a limpeza urbana pela ausência da coleta necessária do lixo. Houve, sim, uma redução de 80% no investimento em pavimentação e na questão que ora se faz presente e urgente, que é a questão da Conlurb, a questão dos aterros sanitários. Então, nós podemos dizer que a fala que o prefeito Marcelo Crivella atribuiu quando disse que o Rio é uma esculhambação, acho que essa frase tem que ser traduzida para a sua gestão, prefeito Marcelo Crivella. Esculhambação é a sua gestão, que hoje já faz com que nós tenhamos boa parte das ruas do Rio de Janeiro sem o necessário atendimento na questão da limpeza urbana. E, por último, né, a valorização dos servidores. O prefeito Marcelo Crivella teve até uma ideia muito interessante. Elencou um acordo de resultados com os servidores públicos e disse que os servidores que ultrapassassem as metas exigidas pela prefeitura receberiam, no momento do término do ano, algum tipo de abono que traduziria o reconhecimento da prefeitura por esses servidores terem empregado a sua atuação, eficiência e qualidade. Só que, lamentavelmente, os servidores atingiram, sim, as suas metas, mas aquele projeto de alguma maneira, dar um reconhecimento financeiro a esses servidores, efetivamente não foi cumprido. E até hoje, passados 90 dias da gestão de 2019, esses servidores ainda não tiveram seu reconhecimento. Já terminando, senhora presidente, eu só quero aqui ser solidária ao servidor Fernando Lira Reis, que teve coragem de apresentar a denúncia e demonstrar que aquele contrato, que o contrato de publicidade não poderia ter sido prorrogado sem uma licitação, o que motivou o processo de impeachment que está sendo apreciado nesse momento pelos vereadores da cidade do Rio de Janeiro,
mas lamentavelmente esse servidor foi ameaçado e foi orientado a deixar o país ou então a deixar de lado a sua denúncia. Eu espero que os vereadores da cidade do Rio de Janeiro cumpram seu papel e protejam esse servidor que teve coragem de denunciar o projeto, que teve coragem de, ao denunciar, permitir que se instalasse ou não, isso é a cargo dos vereadores, mas ele cumpriu o seu dever cívico de defender o povo da cidade do Rio de Janeiro e de defender a nossa cidade. Muito obrigada.